E aí vem a pergunta, vem a provocação. Como gerar valor a partir do uso com segurança e governança? Então, a gente traz aqui um passo a passo, que é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa nossa conversa. Seguindo esse passo a passo, independente da velocidade que for, é onde a gente acredita que tem dado certo, que tem funcionado esses 40% nos nossos clientes. E quais são esses passos? E o que a gente faz em cada um desses passos? Vocês podem fazer hoje dentro da companhia de vocês. Então vamos lá. O primeiro passo é o que a gente chama da conscientização. Segundo, a identificação e a priorização das aplicações, a implementação e a escolha da tecnologia correta. Aqui que tem também um ponto muito importante que eu vou mostrar para vocês aqui. Depois, eu não posso esquecer que alguns clientes nossos colocaram as suas AI generativas e o pessoal não utilizou, o pessoal não adotou, o pessoal não continuou usando. Começa ali, tem um pico, a pessoa se interessa demais, acha legal, acha bacana, mas depois não dá um próximo passo, não consegue colocar dentro da sua rotina. E o quinto passo, governar e segurar isso de uma forma contínua, pensando numa melhoria contínua. Muito bem, a conscientização, o que é essa conscientização? Então, tudo é muito novo. Então, hoje a inteligência artificial, principalmente a generativa, antigamente era a cada trimestre você tinha um lançamento. Hoje é semanal os lançamentos. Então, você tem uma novidade, por semana. E isso muda a forma como que você vai atuar. E isso assusta as pessoas. Então, tudo que é novo, tudo que é diferente, as pessoas ficam assustadas. Então, elas têm sim uma preocupação com os seus trabalhos, têm sim uma preocupação com como ela vai poder utilizar, até aonde ela pode chegar. Então, o primeiro passo é você conscientizar as pessoas do que aquilo é bom, do que aquilo não é um projeto de TI, aquilo é um projeto de transformação organizacional. Então, o que que a gente faz? A gente faz com as minhas aulas, com palestras que a gente faz, essa daí foi na última sexta-feira, que a gente fez em Brasília, num cliente da L3 que está seguindo esse programa, a gente está seguindo esses passos com eles, então a gente fez a conscientização para mais de 40 pessoas de diversas áreas, e aí o pessoal entendeu. O que que eles saem no final? Muito empolgados, com diversos insights e ideias de aplicação de como que ele pode utilizar no dia a dia dele. E já pensando em automações, pensando, você traz eles para dentro de uma perspectiva de que aquilo vai ser bom, de que aquilo vai realmente entregar um resultado positivo para você. Então, esse primeiro passo você conscientiza e você alinha o conhecimento de todos ali da sua companhia, de o que é a AI generativa, até onde ela pode chegar, quais são as limitações e o quanto que custa até você utilizar e, mais ainda, o quanto custa você não utilizar, porque acaba não sendo mais uma opção. Se meu concorrente está utilizando, ele vai ganhar produtividade e eu não vou ter outra opção. Segundo passo. Primeiro passo, a gente conscientiza. Primeiro passo, a gente traz todo mundo e pausa. Segundo passo, identificação e priorização de casos de uso. O que vai acontecer? Tecnologia vai virar um gargalo ou a sua área de inovação. Todo mundo vai querer. Ah, eu quero um robozinho para fazer uma automação. E lembre-se, não é só AI generativa, a gente fala também de automações aqui naquele nosso terceiro pilar, que é o pilar da redução de custo com a automação extrema dos processos. E aí eles vão começar a demandar. Eles vão começar a dizer, olha, eu quero um robô para fazer isso, eu quero um robô para fazer aquilo, eu quero um chat. Ah, é só um chatzinho para perguntar aqui qual é o último pedido que o nosso cliente fez. Então, como que você faz para poder criar uma pista com que as suas áreas de negócio comecem a colocar essas informações de um jeito estruturado e que você tenha a capacidade de ajudá-los em escala? Então, o que é o segundo passo? É você identificar e priorizar cada caso de uso. E o que a gente recomenda? Você utilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta que é uma matriz de esforço-impacto. Essa matriz de esforço-impacto, ela é levantada junto com as áreas, onde a gente vai entender qual que é o impacto no negócio e qual que é o esforço a ser entregue àquilo. Então, isso daqui ele é um mapa fantástico em que a gente tem nos nossos clientes que têm esse serviço conosco. Esse é um serviço da L3 que a gente faz, e a gente faz a cada 3 meses, ou
dependendo da quantidade de demanda que as áreas de negócio têm, a gente vai atualizando essa planilha de esforço e impacto. E aí, a grande diferença aqui para a gente utilizar a tecnologia é o que você tem, pensando em plataforma Microsoft, uma solução para cada uma dessas necessidades. Isso é um grande diferencial dentro do nosso framework que a gente apresenta aqui para vocês. Que é o quê? Eu vou ter algumas necessidades que, com um Copilot 365, ele já vai resolver para mim. Então, ele não tem um esforço muito baixo, é uma questão de adoção, uma questão de acompanhamento. Já uma vez eu querendo uma customização, eu querendo algo que vai precisar de uma personalização, aí eu posso usar uma ferramenta chamada Copilot Studio, que ela é uma ferramenta, uma plataforma de low code que é capaz de customizar para você com foco no contexto do que aquilo que você precisa. E aí a gente tem três tamanhos aqui, tem o pequeno, o médio e o grande, que são as customizações em cima de premissas que nós temos aqui para facilitar até a contratação do lado de vocês, né? Então, o cliente contrata a gente, ele sabe quanto custa, a gente enquadra essa necessidade, ele já tem uma ideia já de prazo e de investimento para poder criar aquela solução. Já no último espectro aqui, que a gente chama que é a aplicação mais complexa, a gente vai usar uma plataforma que é o Azure AI Foundry, que é como se você tivesse realmente numa fundição que você vai ali com a bancada mexer no motor, criar integração, são projetos mais complexos, em sistemas que você tem, que são sistemas legados, você vai criar uma camada de interface, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é o MCP, que é um tipo de um protocolo, um componente, um modelo de componente de protocolo, para poder integrar com o que você já possui. Então, imagina que você vai ter uma interface onde essa interface conversacional vai conhecer todas as suas APIs. Você vai ensinar para essa interface conversacional como manipular as APIs da sua empresa. É incrível, muito bom. A gente já está já na bancada, já fazendo o trabalho, eu vou falar um pouquinho mais para frente. E aí você vai ter três tamanhos ali, vai ter o menor, o pequeno, o médio e o grande. E aí qual é o resultado disso? O resultado disso é uma planilha como essa. Então vocês podem ver ali a necessidade do negócio, a descrição, qual que é o impacto que você vai ter e você vai ter ali a abordagem recomendada. Então a abordagem recomendada é para poder entender, o Copilot 365 ele vai valer a pena para mim ou eu vou fazer isso através do Copilot Studio? Então a gente vai classificar a abordagem tecnológica que a gente vai utilizar. Não, tem aqui que é uma integração, uma classificação de dados confidenciais. Então eu vou usar o Azure Foundry, então ele é ali por um tamanho ali de consumo, um tamanho médio que você vai ter. E aí, como a gente faz isso? A gente faz isso através de um workshop. Então, eu tenho as palestras, conscientizei o pessoal. Pô, a gente pode fazer, geralmente a gente faz isso na primeira parte, e depois na segunda parte a gente faz esse workshop que é para poder fazer a coleta dessas ideias e o resultado é essa planilha que vocês viram anteriormente. Isso aqui foi o último que a gente fez num cliente nosso, faz acho que umas 2 semanas que a gente tem levantado e saiu ali por volta de 28 iniciativas de AI generativa que a gente ainda está classificando, a gente não terminou de fazer essa classificação. Maravilha, depois disso, o que a gente vai fazer? Vai fazer a implementação. Então, faz a ideia dele, qual que é a, a, a estrutura, qual que é o impacto, qual a priorização em cima daquelas ondas que vocês viram. Então, a gente tem a onda 1, onda 2, onda 3, vai fazer a implementação, desenvolve, configura, teste, valida e começa a parte de governança. Aí sim, eu faço do protótipo, testo e coloco isso em produção. Isso é muito rápido, né? Então a gente leva aí por volta de 1 semana a 1 mês, dependendo do tamanho do, do robô, se você está com os dados bem estruturados, se você tem uma estrutura e a gente tem alguma experiência aí de projetos que deram errado, que a gente já aprende com eles, já arruma, já ajusta com os clientes, e principalmente a questão da integração com sistemas legados. Então, por que que isso é tão importante? Porque ela só vai gerar realmente um resultado relevante para você a hora que você começar a integrar com os sistemas que você possui. E aí, geralmente, os seus sistemas não têm uma arquitetura de dados 100%, ele não está padronizado, ele não tem ali um data hub que você vai ter essas, né, informações à sua disposição. Então, assim, você tem que prestar atenção nisso. E essa nova forma de atuar, que é com o MCP, que eu estava conversando com o nosso time de inovação, ele traz uma nova camada
que é para a gente criar como se fosse um barramento mesmo, que é onde você vai ter a capacidade de ensinar esse LLM a operar suas APIs. E aí você vai dar um pouco mais de inteligência, segurança, governança para essa camada. Isso é bem interessante, a gente já está já com isso na nossa operação aqui no nosso laboratório de inovação, com o nosso time de inovação. Depois a gente vai para adoção, treinamento e suporte, que a gente forma uma comunidade, faz onboard contínuo, faz sempre a melhoria contínua com o feedback, entendendo como que tá as respostas, e a gente faz isso através de relatórios. Então, isso aqui é um exemplo de um relatório de um cliente nosso. Então, você tem histórico, que no caso ele está usando tokens aqui, no caso, né, de uso dos modelos OpenAI, aqui nesse caso, você tem ali a quantidade de tokens, você tem ali o feedback de cada um deles. Então, ele deu um feedback positivo, deu negativo, em cima das reações a gente consegue trabalhar e melhorar os nossos prompts, melhorar esses nossos agentes. Então, esse daqui é as sessões de chats, a quantidade de sessões de chats, a gente vai monitorando a adoção, vai monitorando quem está usando mais, quem está usando menos, qual que é o departamento que mais pergunta, quais são as perguntas, claro, dependendo do agente, a gente pode separá-los, né? Deixar eles separados para poder ter uma governança melhor. Então, falando de governança, então, políticas e processos, uso, monitoramento e performance de risco, escalabilidade com segurança. Então, funcionou legal. Vamos agora levar isso para frente. Como que a gente entrega isso? Qual que é a forma como que a gente faz? Como que a gente recomenda vocês fazerem, vocês criarem um centro de excelência? Então, cria um centro de operação de excelência que ele é cross. Você vai ter algumas pessoas ali que são das suas áreas de negócio, para poder ajudar nessa adoção e nessa evolução. Então, administração, governança, adoção e evolução, você coloca isso dentro de uma sequência de capacitações, uma sequência de hackathons. Então, eu tenho ali uma iniciativa que a gente pode também ajudar a fazer isso. A integração contínua e, claro, a liderança estratégica. Então, isso aí fica dentro de um conceito chamado Centro Operacional de Excelência.